Oi, vamos para mais um vídeo falando sobre testemunhos, aqueles testemunhos que às vezes podem ser pequenos, mas são valiosos, né? Porque aí a gente entende e vê como que Deus cuida, como que Deus faz, como que Deus ama os teus filhos, os seus servos e vai cuidando, sabe? Às vezes no mínimo detalhe, às vezes no que parece pouco para alguns, a gente vê que Deus escuta a gente, isso é muito bom. Já te peço para você seguir meu canal, se você gosta desse conteúdo que fala sempre de restauração, sempre de vida, sempre de milagres da parte de Deus. E se possível também curta meu vídeo. Quero contar hoje um testemunho que eu tive muitos anos atrás, eu estava recém-casada e eu casei nova, casei com 21 anos, mas eu casei com tudo, sabe? Apartamento próprio, uma vida tranquila, tudo. Só que éramos jovens, né? E as contas, né, tinham que ser pagas. E não tinha tanta abundância assim também naquela época. Era uma vida confortável porque nós planejamos a longo prazo para que isso acontecesse. E naquela época, hoje a gente usa Extreme, né? Usa internet, usa YouTube, Netflix. Eu não vejo TV aberta hoje em dia, né? Então, eu não sei como que é hoje, o que acontece hoje, né, com as TVs. Naquela época só existia na minha cidade a Sky. Era um plano, um pacote de uma TV parabólica e era uma Sky, né? Eu lembro que era Sky, era um controle grande, colorido. E nós tínhamos essa possibilidade, nós tínhamos em casa esse benefício, né? Só que chegou um mês, um período do mês, que a gente não ia poder mais pagar. Não íamos mais poder ter esse benefício em casa porque aumentou a conta e a opção que tinha no bairro era uma TV paralela que era tipo que hoje eu acho que falam que nas comunidades que é gatonete, né? Eu não sei nem se ainda é esse nome, mas na época era alguma coisa do tipo. Eles roubavam a linha, o sinal e as pessoas pagavam para a pessoa que roubava, mas era, né? Tinha aparelho, tinha tudo, parecia uma coisa normal, mas não era um contrabando, era uma coisa ilegal, né? E eu fui orar, eu falei, Senhor, eu não vou poder mais ter esse benefício, eu gostaria de ter esses canais, porque a gente gosta de ver filme. E eu fui com uma oração muito simples, muito sincera, muito, sabe, aos pés do meu Pai, do meu Deus. E eu era muito nova, né? Mas mesmo assim eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, muito nova, tanto, né? Não na fé, porque eu conhecia Deus, eu aceitei Jesus há bastante tempo, mas nova nessa coisa de ver milagres, né? E eu falei, Senhor, eu não vou botar uma coisa ilegal na minha casa. Se for possível, me ajuda, que eu quero ligar para a Sky para poder ver se tem algum plano mais barato, mas que tem os canais que a gente gosta de ver, pelo menos alguns principais. Eu pedi isso a Deus. Mas eu não vou colocar, eu me posicionei. Eu acho que um ponto legal da gente refletir sobre testemunhos é isso também, quando a gente se posiciona. Deus gosta de ver um coração baseado na palavra dele, né? Um coração que esteja voltado para a palavra dele. Porque poderia ser fácil pagar, sei lá, 20, 30 reais, não sei quanto que era naquela época, pagar um valor mínimo para ter mais canais ainda do que eu tinha, né? Ia ter todos os planos, porque era uma coisa roubada, então uma coisa roubada eles pegavam todos os sinais. Mas eu me posicionei e falei que não, que aquilo na minha casa não entraria. E o que aconteceu? Deus ouviu minha oração, eu acredito que naquele mês mesmo, aconteceu isso mesmo, que eu lembro que foi um período muito curto que eu me surpreendi, né? Meu marido teve um aumento de salário, o cargo dele subiu, e com o cargo dele subindo, um dos benefícios dentro da empresa é que a empresa pagaria para ele uma TV por assinatura. Ou seja, por eu ter me posicionado, por eu ter ido ao Pai, clamado a Ele, por isso Deus me abençoou ainda, além de um cargo melhor para Ele, né, de ganhar financeiramente um pouco mais. E um dos benefícios foi esse, de ter e teve outros benefícios também, no plano de saúde melhorou, eu lembro disso, mas um dos benefícios foi esse, que eu ia ter de uma maneira gratuita a operadora que eu quisesse, que na época eu acho que era Oi, Net e Sky, mas eu gostava da Sky porque tinha tudo, os canais que nós gostávamos, enfim.
E aconteceu isso. Então, assim, é realmente uma gotinha de testemunho, mas é muito edificante para ver que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, sabe? Que Deus, Ele escuta, Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos, Ele tem prazer em abençoar, em ouvir uma oração, por mais simples que ela seja. Às vezes a gente fala assim, tô resfriado, então toma um remédio. Sim, toma um remédio, mas fala, Senhor, eu tô resfriada, eu tô me sentindo mal, me limpa, tira todo o vírus, bactéria, o que tiver dentro de mim, me limpa. E Deus vai e faz, isso que é lindo, sabe? Eu acho que essas gotas de testemunhos são legais de ser faladas, porque vai passando batido, né? Deus, como se Deus tivesse obrigação. Não, Deus não tem obrigação de nada. Ele já deu o Filho dele na cruz para morrer por nós, pela nossa salvação. E após isso, a nossa obediência e nosso posicionamento na presença dele. E como é bom servir a Deus, como é bom estar em obediência, porque ele nos escuta em coisas grandes e em coisas pequenas. Ele nos escuta, né? Escuta em tudo. E isso é muito bom. É muito bom saber que a gente tem um Deus, que a gente pode pedir socorro, que a gente pode ir até Ele, clamar a Ele. E uma coisa também que eu quero deixar para você meditar, no poder da oração. A oração é uma conversa que a gente tem com o nosso Deus, né? A conversa que a gente está se entregando ao Pai. Então, assim, converse com teu Deus, ore, clame, busque a Ele. A palavra diz, orai sem cessar, né? Se a palavra está dizendo isso, é porque tem fundamento, né? Procura ler os Salmos, se você acha difícil ler a Bíblia, mas entra nessa atmosfera de se aproximar da presença de Deus, porque Ele vai fazer milagres. Pequenos como esse, que foi, né, para muitos pode parecer besteira, mas para mim era uma coisa grande, porque eu sempre gostei muito de ficar em casa, vendo filme, e eu não ia fazer nada ilegal, né? Então, assim, recebe isso para sua vida, recebe esse posicionamento, recebe essa busca pelo teu Deus, e se Ele ainda não é teu Deus, que venha a ser. Eu profetizo na sua vida que Ele venha a ser o teu Deus, o Deus da tua vida, da tua salvação, da tua família, e que você venha viver coisas grandes na presença dEle. É isso que eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. Amém.